E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal L. Gustavo. Eu quero trazer aqui para você uma visão sobre inteligência artificial. Hoje está sendo muito falado sobre que a inteligência artificial ela vai fazer tudo, né? Vai fazer 100% das coisas. E a verdade é que nós não sabemos o que vai acontecer de fato, né? Então a gente não sabe exatamente como vai ser o mundo aí nos próximos anos. Mas o que é que eu posso falar para você agora? Que a IA é uma realidade. Ou seja, nós precisamos aprender inteligência artificial. Eu preciso saber usar a inteligência artificial. Então isso é uma realidade. É assim como a informática, a inteligência artificial ela precisa ser uma habilidade que deve estar na nossa caixa de ferramenta, tá bom? Dito isso, uma vez que a IA ela deve ser uma ferramenta, será que essa ferramenta não vai me substituir? Então, hoje a IA ela não tem capacidade de substituir ninguém, tá? Aí você pode dizer, Gustavo, mas ela já tem substituído algumas pessoas, algumas funções, é verdade. Mas provavelmente ela substituiu quem não aprendeu a usar ela. Quem não aprendeu a usá-la. É igual a informática. O computador veio. Se a pessoa que estava ali não aprendeu a usar o computador, ela vai ser substituída por outra pessoa, tá? Nós estamos na era que eu gosto de falar que é a era da corrida de cavalos. Todo mundo tem que usar o cavalo. Se você não usar o cavalo, você vai estar fora do jogo. Você vai estar em uma velocidade muito diferente. Então, estamos na era da corrida de cavalos. Todo mundo vai precisar usar o cavalo. E qual vai ser o diferencial? O diferencial vai ser quem souber alimentar melhor o cavalo. Vai ser quem cuida melhor do seu cavalo. Vai ser quem até criar o seu próprio cavalo. Tá? Então estamos nessa era de você saber criar o próprio cavalo, de você saber alimentar o cavalo, de você saber cuidar do cavalo. Enfim, Gustavo, traz na prática, Gustavo, o que isso significa? Vamos lá. A inteligência artificial é o cavalo. E o que é cuidar da inteligência artificial? O que é cuidar do cavalo? É você saber customizar a sua inteligência artificial. É você saber criar e customizar, fazer manutenção dela. Porque a inteligência artificial é um software, vai precisar de manutenção. Esse negócio dela ficar se atualizando, se atualiza, mas ela vai precisar sempre do ser humano para ir lá e apertar um parafuso diferente. Por que, Gustavo? Ela não faz tudo sozinha, porque o ser humano sempre vai ter informações que a IA não tem. Porque a IA, ela atua dentro de um modelo, que é a segunda habilidade. A primeira habilidade é criar e customizar IAs. Então, é preciso saber fazer isso. Segunda habilidade é saber criar modelos. Então, a IA, ela funciona dentro de um modelo. E a terceira habilidade é saber criar contextos. E esses contextos é que faz toda a diferença. Por exemplo, no mundo dos investimentos. Por que o robô... Pensa comigo, por que o robô que opera lá no mercado de ações, ele não faz tudo sozinho? E precisa de investidores? Precisa. Por quê? Para fazer análise de mercado, para tomar decisões baseadas em outras informações, em estratégias, investimentos. E aí, baseado nessas estratégias, baseado nessas informações, baseado nesses contextos, é que o homem vai lá apertar o parafuso da inteligência artificial. Então é só você pensar, por que até hoje existem investidores? Não tem robô, não precisa de ninguém estar operando, mas ainda assim você faz cursos de investimentos, né? Ainda assim você precisa trabalhar, estudar,
para tomar boas decisões do que você vai comprar e vender na bolsa. Mesmo tendo os robôs, e os robôs são importantes lá, mas eles têm o seu papel. Então, no frigir dos ovos, a IA, ela sempre vai precisar de inputs externos, tá bom? Então, grava aí essas três habilidades, ó, 3. A primeira habilidade é saber criar e customizar inteligências artificiais. Isso aí você vai precisar saber fazer. Criar e customizar inteligências artificiais. Gustavo, e saber usar? Commodity. Todo mundo vai ter que saber usar, igual a internet, né? Já imaginou? Tem um curso aqui de pesquisar no Google, entendeu? É a mesma coisa. A IA, todo mundo estar dominando a IA, tá? O uso dela, né? Enfim, 3 habilidades. Criar e customizar a IA. Segunda habilidade, criar modelos de IAs. E terceiro, criar contextos, tá? O contexto é o seu banco de dados, é o dataset, que vai fazer com que você faça um modelo baseado no seu contexto. Então, primeiro você cria o contexto, depois você cria o modelo, depois você cria a IA. Então, a IA, ela vai apontar para o modelo que foi treinado dentro de um contexto. Então, essa habilidade é que vai ser o diferencial, tá? Aí vamos para outros questionamentos. São vários medos e vários questionamentos. Vamos para outro questionamento. Aí tem pessoas que dizem assim, Gustavo, mas isso aí tudinho a IA vai fazer. A IA vai criar o contexto, a IA vai criar modelo, a IA vai criar suas próprias IAs e pronto, tá tudo resolvido. Mas preste atenção. O contexto, primeiro, o mundo real é o mundo físico, não é o mundo digital. Preste atenção. O mundo real é analógico, é físico, eu posso tocar nele. São as árvores, é a água, são os animais, são as pessoas. É o mundo físico, é o mundo real. Então tudo isso faz parte do contexto para o modelo ser treinado. E quem é que cria o contexto? Quem é que cria um banco de dados? São as pessoas. Porque são as pessoas que estão interagindo com o mundo real. E você diz assim, Gustavo, mas os robôs vão interagir com o mundo real. Mas não vão interagir como o ser humano interage. Eles vão interagir de uma forma mais automatizada. Por mais que o robô seja, mas o robô ele sempre vai interagir de forma artificial. Sempre vai agir de forma robotizada, porque é uma máquina computacional. Ele executa instruções sequenciais e padronizadas, né? Seguindo a ordem, seguindo a lógica de programação. É um algoritmo, é um passo a passo. Ele faz o passo 1, faz o passo 2 de quem programou. Então o robô ele sempre vai interagir com o mundo de uma forma diferente do ser humano. Logo, dessas interações vão surgir novos dados. E esses novos dados vão se transformar em informações em sabedoria, e sabedoria para tomadas de decisões. Logo, o ser humano, ele tem interações diferentes, ele tem dados diferentes, geram dados diferentes, geram informações diferentes e pode tomar decisões diferentes com resultados diferentes. Logo, o ser humano, ele vai continuar sendo o essencial e o diferencial. Então, da mesma forma que o ser humano ele é o diferencial hoje no mercado de ações, ele vai ser sempre diferencial em qualquer época que nós estivermos. Então o ser humano ele sempre vai precisar, a inteligência artificial sempre vai precisar dos inputs, porque uma vez que as IAs estiverem trabalhando, e aí, quem é que vai colocar aquele temperinho? É o ser humano. Suas vontades, seus desejos, sua visão de mundo, sua forma de ser, é que vai gerar dados diferentes. Isso aqui é o cérebro, né? Aqui dentro tem o cérebro, né? E o cérebro, ele é orgânico, ele é um músculo. Então a inteligência que está aqui dentro é oriunda de um órgão do ser humano orgânico, que vai gerar visões diferentes, opiniões diferentes, interações diferentes, dados diferentes, informações diferentes, visões diferentes e decisões diferentes, que vai dar resultados diferentes.
Então não tem como ser a mesma coisa. Então é muito importante saber disso, da importância do ser humano. Da importância do ser humano em todo esse processo. A inteligência artificial, ela é importante, mas o ser humano, ele tem o seu papel dentro desse contexto, que a gente vai precisar saber aprender coisas novas. E principalmente essas 3 habilidades. Guarda aí essas 3 habilidades. Criação e customização de IAs, criação de modelos de IAs e criação de contextos de IAs. Você cria um contexto, treina um modelo e cria a IA. Vai precisar saber fazer isso, tá? E tem outra coisa também, tá? Tem outra coisa que estamos falando aí. Eu vou até melhorar aqui minha posição para falar. Tem pessoas que dizem assim, mas Gustavo, não tem como o ser humano vencer a velocidade da inteligência artificial. Ela processa, ela faz muito rápido. Como é que o ser humano vai vencer a inteligência artificial? Presta atenção. Uma IA, ela faz uma análise de probabilidade. Uma IA, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência estatística. Então, ela pega esse modelo oriundo do banco de dados e dá uma resposta mais próxima daquilo que está de acordo com o modelo e o contexto. Né? Então, a IA, ela dá uma resposta estatística dentro de um modelo que foi treinado dentro de um contexto específico. Preste atenção. Quanto mais dados de entrada essa IA for analisar, maior vai precisar ser o meu modelo. O meu modelo, ele vai cada vez crescer à medida que eu tiver mais dados possíveis de entrada. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja analisando, eu crio uma inteligência artificial para fazer reconhecimento de cachorro e gato. Então, no meu banco de dados só vai ter cachorro e gato. Então, eu não vou precisar de uma IA muito potente para reconhecer um cachorro e um gato. Se eu colocar uma cobra na frente dessa IA, essa IA ela não vai conseguir reconhecer. Por quê? Porque ela só foi treinada para cachorro e gato. Em compensação, essa IA, que só reconhece cachorro e gato, ela vai ser bem mais rápida. Por quê? Porque ela precisa analisar um banco de dados menor, um contexto menor, e o modelo dela vai ser pequeno. Então eu vou ter uma IA mais rápida, mesmo com um poder de processamento menor, mas eu vou ter uma IA que vai ter uma resposta mais rápida. Por que, Gustavo? Porque o banco de dados dela é menor, ela vai levar menos tempo para processar o banco de dados dela, para comparar o dado de entrada com o modelo que ela tem, porque o meu modelo é pequeno. Logo, a inteligência artificial, ela tem essas 2 características que são inversamente proporcionais, que aí é que dá uma esperança para a gente. A inteligência artificial, quanto maior for o banco de dados dela, mais lento ela é. Quanto maior for o modelo dela, mais lento ela é. Aí o que acontece? Se eu quero uma IA com um grande banco de dados, para eu não perder velocidade, eu aumento o processamento. Então, na IA, eu tenho algumas características. Eu tenho o banco de dados, eu tenho o modelo e eu tenho o processamento da IA. Então, quanto maior for o meu banco de dados, para eu não perder velocidade, para que o usuário não fique esperando a resposta, eu aumento o poder de processamento. E aí que está a resposta. Por isso que muitos data centers com grandes estruturas, até que industriais, de processamentos têm sido criadas para dar velocidade. Por quê? Porque os modelos são grandes. Mas o futuro da IA não é esse. O futuro da IA é que cada um
saiba criar a sua IA em um modelo, em um contexto muito específico. Por quê? Porque aí eu tenho uma velocidade quase que em tempo real, porém de um modelo pequeno. E aí eu utilizo vários agentes de IA, vários criadores de IA. Toda IA generalista, ela tem, ou ela é muito lenta, ou para ela ser rápida, ela é muito cara, o processamento dela. Por quê? Porque não tem como você analisar bilhões de dados do dataset, do banco de dados, de forma rápida se você não tiver um alto poder de processamento. Então, dito tudo isso, a IA não consegue ser rápida num banco de dados grande, somente se ela tiver um alto poder de processamento. Você já prestou atenção que quando você faz uma pergunta para os agentes de IA que tem aí no mercado, ele fica assim? Sabe por quê? Porque ele tem um banco de dados muito grande. Preste atenção. Quem é que executa Quem é que vai executar essa operação de forma mais rápida? Uma inteligência artificial, um ChatGPT ou Gemini, ou uma fórmula de Excel? Por exemplo, se eu disser assim, quanto é 2 mais 3? Quem é que faz mais rápido? Uma fórmula de Excel que eu faço igual a célula A mais célula B. Ou o ChatGPT? Provavelmente o ChatGPT vai demorar mais a me dar a resposta. O Gemini vai me demorar mais a me dar a resposta. O Excel é instantâneo. Você apertou o Enter, ele já aparece o resultado. Gustavo, por quê? Quer dizer que o Excel é melhor que o ChatGPT? Não. É porque eu restringi o meu contexto a uma operação muito simples, chamada subtração. E outra coisa, além dele ser rápido, ele me deu uma outra característica. Qual foi, Gustavo? Precisão. É muito difícil. É quase que impossível. 99,9%. Eu posso dizer que até 100%. Se você tiver uma célula A, célula B, e na célula C retornar soma. É muito difícil dar errado. É impossível dar errado. Então, quando você customiza, além da velocidade, você ganha na precisão. Você não vai ter uma fórmula de Excel alucinando. Ela vai dar a resposta correta. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O grande diferencial vai ser quem souber criar inteligências artificiais customizadas, bem customizadas. Né? Então esse vai ser o grande diferencial, criar o contexto, criar o modelo, porque quem vai dar precisão é o modelo, em função do dado de entrada. Então tem situações que vai precisar de vários agentes, onde cada agente vai trabalhar de forma específica, dando uma resposta personalizada. E sabe quem é que tem o melhor contexto para uma determinada empresa? Quem trabalha na empresa. Sabe quem vai ter o melhor contexto para a sua própria atividade? É a pessoa que está executando a atividade. Então a pessoa ela vai ter os dados mais precisos para gerar um modelo, para treinar um modelo, para que a IA use aquele modelo treinado. Então, o papel do ser humano nesses próximos anos, minha opinião, é que vão ser nessas três vertentes: criação e customização de inteligências artificiais, criação de modelos de inteligências artificiais e criação de contextos, tá? E para finalizar esse vídeo, eu vou explicar o que significa cada uma desses três pilares. O que é um contexto? Um contexto é um banco de dados normatizado
normalizado, né, normatizado, que vai dizer o que é verdade para uma aplicação específica. Por quê? Porque se a IA é estatística, eu preciso dizer o que é verdade. Lembra quando nós éramos crianças, né? Você que está aqui, que é adulto, quando nós éramos a criança, como é que os nossos pais ensinavam? Como é que os professores nos ensinavam? Os nossos pais, eles diziam assim: meu filho, isso aqui é um cachorro. Meu filho, isso aqui é um gato. Isso aqui é um papagaio. Então o que é que ele está fazendo? Ele está treinando o nosso cérebro para aquilo ali. Então, a criação do contexto é basicamente isso, tá? É você dizer o que cada coisa significa. O modelo, né? Então, vamos lá. O contexto tem um banco de dados com os dados e as suas verdades, né? O que é verdade em um contexto, em outro contexto pode não ser verdade. Um modelo de inteligência artificial, ele vai criar um modelo de inteligência artificial. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele banco de dados e ele vai tentar entender qual é a lógica daquele banco de dados. No banco de dados você não está preocupado com a lógica, você só está preocupado de colocar o que é verdade naquele contexto. Já no modelo, o modelo ele é treinado, ele vai fazer com que ele vai criar uma lógica para que a sua inteligência artificial, que a gente vai chegar lá, ela consiga reconhecer outros dados diferentes daqueles que foram treinados, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que você treinou uma IA com cachorro e gato, sendo que você não tem todas as fotos de todos os cachorros e gatos do mundo. Mas quando você cria um modelo, qualquer cachorro e gato que aparecer, a sua IA vai reconhecer e vai dizer: olha, isso aqui se parece com um cachorro, isso aqui se parece com um gato. Não está no banco de dados dela, mas o modelo entendeu a lógica, entendeu os traços, entendeu as nuances daquele dado e vai conseguir dizer com o que aquele dado se mais parece. Por isso que ele dá um nível de confiança, um nível de probabilidade de ser aquele dado que você colocou, tá? Então a gente vai precisar saber treinar modelos de IA e também saber criar IA. O Gustavo, que é inteligência artificial? É um software, é um algoritmo que segue uma sequência, que segue uma rotina sequencial, passo a passo, com rotinas, com códigos, seguindo uma lógica de programação, para atender uma lógica de funcionamento, para atender um objetivo geral do projeto, tá? Então você vai criar uma inteligência artificial baseada no modelo, né? E esse modelo foi treinado baseado no contexto. Lembrando que uma vez que você treina o modelo, você não precisa mais do contexto. O contexto é somente para que o modelo ele consiga executar as nuances. E outra coisa, o modelo, você cria, por exemplo, eu criei um modelo de cachorro e gato. Eu posso criar um modelo de papagaio e aves, né? Um modelo de aves, posso criar outro modelo de insetos. Então vou criando modelos diferentes. E a IA, que, por exemplo, pode ser uma IA para reconhecer animais, ela vai usar modelos específicos. Aí eu vou precisar dizer o que é que você precisa reconhecer: animais. Aí ela vai buscar o modelo de IA de animais, de aves. Ela vai buscar o outro modelo de IA de insetos. Ela vai buscar o outro modelo de IA de cachorro e gato, né? De felinos, né? De caninos. Enfim, é assim que funciona, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Não fique com medo.
O mais importante é você buscar aprendizado, tá bom? Nos segue aqui, que além desses conteúdos, né, mais de bate-papo, eu vou estar postando aqui conteúdos técnicos ensinando você a criar inteligência artificial, criar contexto, criar modelos e criar inteligências artificiais. E aí, você tem que aprender essas 3 coisas. Abraços.